passo-te a palavra. Bom dia, muito obrigado a todos por estarem a assistir a este On Mobility Online. Espero que estejam todos em segurança e recolhidos com o devido distanciamento social. E o meu nome é António Gonçalves Pereira, como já alguém vos deve ter dito antes, e vamos falar então de mobilidade sustentável para empresas, algumas ideias-chave. Estas palestras começaram no ano passado ainda, durante a Semana Europeia da Mobilidade na Amadora, daí estar essa imagem aí, esta imagem. E, portanto, depois fizemos outra no Greenfest também, em que o Gonçalo Queiro da Evolute foi palestrante também nas duas, dando um excelente exemplo que já deu hoje de manhã sobre a passagem da frota do Grupo Join para a elétrica, ainda criando esta nova área de negócio que é a Evolute. Mas na Ecomute Portugal nós falamos de mobilidade sustentável no seu todo, não apenas da mobilidade elétrica, não apenas dos veículos pessoais, individuais, passando-nos para elétricos, ou mesmo os empresariais, mas todo o tipo de soluções de mobilidade sustentável. E neste caso, para empresas. Como tal, comecemos pelos estigmas que normalmente se colocam em relação à mobilidade sustentável nas empresas, ou até à sustentabilidade em geral nas empresas. O primeiro é que o que é sustentável é caro. Já sabem que não. Tenho já o exemplo do Grupo Join e da Evolute, em que o sustentável pode, na realidade, ser muito mais barato, ser uma grande mais-valia financeira, e com a massificação de opções sustentáveis, mesmo aquelas que agora possam ser mais caras, as soluções que agora possam ser mais caras, passarão a ser mais baratas. Temos o exemplo das baterias e dou-vos o nosso exemplo. Quando arrancámos com a EcoKart em 2015, em 2016 fizemos o primeiro kart elétrico no mundo a participar numa prova de 24 horas, e a bateria desse kart tinham 40 amperes, custaram-nos 2.400 euros. Hoje em dia, as baterias que nós compramos de 50 amperes, portanto são mais potentes, com o mesmo peso mais ou menos que as outras, mas já mais potentes, custam-nos cerca de 600 euros, em vez de 2.400. Portanto, mais kilowatts, mais amperes, por menos, por um quarto do dinheiro. Portanto, porquê? Porque se passaram a vender muitas. E, portanto, em todo o tipo de soluções, o sustentável, mesmo que agora possa ser ligeiramente mais caro, vai deixar de o ser. O outro estigma que é relacionado é que, portanto, como é mais caro, o ambientalmente sustentável não é economicamente sustentável. Até pode ser no curto prazo, em alguns casos, como estávamos a ver, só que o curto prazo não é bom negócio. Temos o exemplo, por exemplo, da Brisa, que vive de nós passarmos nas portagens e que agora tem os negócios da DriveNow, partilha de veículos, cujo resultado é diminuição de automóveis, e até a plataforma Boleias, para as pessoas darem boleias umas às outras e, portanto, irem mais num carro em vez de cada pessoa no seu. Podia pensar-se que isto é mau negócio. Então, se eles vivem de muitos carros a passarem nas portagens, não, a questão é que já perceberam que é preferível um bocadinho menos de negócio agora, mas por muito mais tempo. Portanto, como eu dizia, o curto prazo não é bom negócio. Eu gosto de dizer esta frase: quando a terra se fartar de nos aturar, de que é que nos servirá o dinheiro? Portanto, quando morremos todos, fica cá muito dinheiro a viver alegremente. Serve-nos alguma coisa? O pensamento é: quero um bom negócio para mim ou um que não condena a sobrevivência dos meus filhos e netos? Este é um princípio bom para pensarmos. Depois, o outro estigma é que é demasiado difícil de implementar. Temos o exemplo corrente. Não foi difícil de implementar, pois não. Algumas soluções de que eu vou falar a seguir, como vão ver, não foram difíceis de implementar. Teve que ser, e como teve que ser, até foi relativamente simples. Portanto, nós muitas vezes é que dificultamos até o nosso pensamento e a nossa postura, mas se formos a ver, as coisas são bem mais fáceis de implementar. Foram agora, não foram? Portanto, com esta parte dos estigmas, o que eu vos quero dizer é que o insustentável é mau negócio. Isso é que é a verdade, e os estigmas são mentira. Bom negócio realmente é um negócio sustentável a todos os níveis, ambientalmente, socialmente e financeiramente. Ora bom, na Ecomood nós utilizamos de base 5 R's: racionalizar, reutilizar, repartir, reciclar, e tudo isto resulta em reduzir, que é o realmente importante. Mas vou-vos deixar mais 2 R's: repensar, repensar a nossa postura, repensar a forma de fazer coisas, e recriar.
que é ainda ir mais longe do que repensar, é recriar as empresas, recriar a nossa forma de atuação, recriar o nosso modelo de negócios. Ou seja, ser criativo também. E em alguns casos que eu vos vou apresentar, há o repensar e depois há ir um bocadinho mais longe e ser criativo. Antes de passarmos para a mobilidade, umas breves palavras sobre uma parte que está montante, que é a energia. A primeira coisa é, vamos deixar de pensar em produzir energia. Energia é coisa que não falta à nossa volta. Vamos pensar em captar. Temos que captar, armazenar e aproveitar a energia que temos à nossa volta. Seja solar, eólico, a partir da água, geotérmico. Há muita energia à nossa volta que nós podemos captar, armazenar e utilizar, em vez de estar a produzir do zero, que tem normalmente uma pegada considerável. E vamos recriar, por exemplo, imaginem, nas vossas instalações têm um ginásio, ou os vossos colaboradores vão a um ginásio, já viram a quantidade de energia que está ali a ser desperdiçada, usada e desperdiçada para fazer exercício. É muito simples aproveitar aquela energia. É só um exemplo de como podemos ser criativos, recreativos. Nós fazemos isto, chamamos-lhe ecobiking, no fundo, pôr um dínamo ou algo assim, mas invertido, a aproveitar a energia que as pessoas estão a despender a pedalar e esta energia está a ser armazenada em baterias. Hoje em dia já há baterias muito baratas, vindas das primeiras gerações de veículos elétricos e que estão agora a ter segundas vidas, nas quais se estima que durem mais uns 20 ou 30 anos. Esta é uma boa solução. Esta energia armazenada pode servir para muita coisa. E isto é só um dos pequenos exemplos. Depois, outra coisa a ponderar é a autossustentabilidade ou autoconsumo. Muitas vezes as empresas, tal como as nossas casas, mas sobretudo as empresas, têm grandes superfícies que podem ser aproveitadas para colocar painéis solares, para colocar, hoje em dia já há formas de aproveitamento também eólico muito baratas e que não são aquelas turbohélices gigantescas, mas coisas pequenas, rodas dentadas feitas com plástico reciclado, que têm um enorme aproveitamento. E depois, claro, é preciso termos baterias para armazenar e, portanto, cada bairro, cada casa, cada fábrica, cada hipermercado pode perfeitamente tornar-se, cada condomínio, por exemplo, pode perfeitamente tornar-se autossustentável energeticamente, passando a rede a ser um backup. Só para quando não temos o que utilizar. Isto é um investimento inicial, mas que é rapidamente recuperado e, já para não falar da parte de sustentabilidade, que é o que é realmente importante, mesmo financeiramente, rapidamente isto passa a ser uma grande mais-valia também. E a autossustentabilidade é a forma mais sustentável de utilizarmos energia. Depois, temos aqui um exemplo que eu gosto bastante, um exemplo de uma comunidade em que há a captação dos prédios, por aí fora, há uma utilização, há um armazenamento centralizado, a partir do qual depois ele é distribuído para todos os envolvidos. Isto é uma excelente forma de autossustentabilidade, é melhor, o individual nem por isso, cada casa é sustentável, mas não tanto, é melhor em agrupamentos, em geração compartilhada, ou seja, captação e utilização compartilhada de energia. E isto é algo que se pode fazer também nas empresas e sobretudo em parques industriais e por aí fora. Vamos então passar para a mobilidade sustentável. A seguir já vamos ter também um exemplo em relação a isso que eu estava a dizer antes, mas vamos então analisar a mobilidade sustentável nas empresas sob duas vertentes. A primeira é o transporte e distribuição, pré-produto e produto, portanto, quer as matérias-primas, quer as mercadorias, e depois as pessoas. Vamos então começar por aconselhar a dar prevalência ao local, o próximo, quer a nível de fornecedores, quer a nível de clientes preferenciais. Eu dou-vos um exemplo contrário a isto. Há uns tempos um empresário dizia-me que não, nós somos muito sustentáveis, só trabalhamos com plástico reciclado que mandamos vir da China. Se calhar se fizessem as contas, a pegada desse transporte do plástico reciclado da China é maior do que mandando fazer plástico novo numa fábrica mesmo ali ao lado. É só um exemplo para pensar, não quer dizer que seja essa a solução, mas o próximo tem que estar acima da globalização. O próximo é o mais sustentável a todos os níveis. Depois, escolher meios de transporte mais sustentáveis. Infelizmente, em Portugal, nos anos 60 tínhamos 3.600 km de ferrovia, agora só temos 2.500, mas continuam certamente a servir de solução para muitas empresas que estão a descurar esse meio de transporte para os seus produtos e para as suas pessoas. Mas neste caso para os produtos, mercadorias e matérias-primas. E depois, hoje em dia já vai havendo também, como esta NV200 da Nissan, e que, por exemplo, a Cultra utiliza
na sua operação diária, como vão ter testemunho. Já há algumas soluções elétricas também que podem perfeitamente ser boas soluções para a vossa empresa, reduzindo substancialmente a pegada. Depois, esta é a tal imagem que eu gosto bastante. Racionalizar e maximizar as redes e os circuitos. Isto é um excelente exemplo de um parque industrial como ele deve ser. Temos desde coberturas inteiras de fotovoltaico, centrais de armazenamento desta energia. A logística está centralizada também. Não é cada empresa faz a sua logística. Há um centro logístico para todas estas empresas e, portanto, há grande aproveitamento. Pensem assim, vocês se calhar estão hoje a enviar meia dúzia de coisas daqui para o Porto e o vosso vizinho do lado também. E, portanto, escusavam de ir duas carrinhas, pode-se perfeitamente utilizar centros logísticos. Isto é algo que, se calhar, os municípios poderiam também começar a pensar, criar centros logísticos municipais para escoar mercadorias e produtos. Depois, podem ver aqui, por exemplo, neste rio, isto não são só pontes, são barragens de aproveitamento de água, que estão ligadas ao tal centro de armazenamento. Há ferrovia e há todo este aproveitamento de toda a área disponível virada ao sol para aproveitamento de energia. Isto é um excelente exemplo de geração compartilhada, de logística compartilhada e, portanto, racionalizar e maximizar todo o tipo de redes e circuitos. Continuemos. Vamos passar então às pessoas. A primeira, muitos de vocês que estão a ver isto já se arrepiaram só de ler, mas na realidade não atribuir generalizadamente o carro como regalia ou complemento financeiro é uma excelente medida. Os carros, muitos destes carros, estão 95% do tempo parados, como o meu ou de qualquer cidadão individual. Não é uma boa medida, mesmo a nível financeiro, pode ter algumas benesses, mas lembrem-se, o curto prazo não é bom negócio. Como é que se pode substituir isto? Bom, por exemplo, atribuindo um valor para a utilização de veículos partilhados, de aluguer, táxi, TVDE, por aí fora. É uma das soluções. Outra é atribuir um valor para a utilização de veículos partilhados de aluguer. E depois, sendo criativo, a empresa pode até estabelecer acordos com os fornecedores desta empresa e criar daí mais valias também, não só para os seus colaboradores, mas para a própria empresa também. Atribuir passe social ou custear as deslocações em transportes públicos, outra das situações de substituição da atribuição de viatura. Ter veículos partilhados internos por requisição, eu até pus aqui tipo limusine propositadamente, todo tipo de veículos pode ser assim, não é por termos 100 colaboradores que temos que ter 100 veículos, ou por termos 10 administradores que temos que ter 10 veículos, porque muitas vezes estes carros, como disse, estão parados, portanto mais vale ter menos carros, a maior parte das deslocações estão previstas, portanto pode haver uma frota interna partilhada por requisição. E claro, pode haver sempre algo para uma deslocação extemporânea de emergência, seja o que for, há de lá estar sempre algum carro também, e portanto não é preciso estarem os carros todos parados o tempo inteiro, sem ser utilizados a ocupar espaço e a representar custos. Depois, ter veículos de transporte coletivo de trabalhadores elétricos, de preferência como este que está na imagem. Há muitas soluções que podem ser grandes mais-valias, como por exemplo uma empresa que não está propriamente junto a transportes públicos, pode ter shuttles para ir buscar as pessoas à estação de comboio mais próxima. O exemplo agora que dei ao grupo Join, com as novas instalações, eles estão em Alfragide, estão a alguns quilómetros, quer da linha de Cascais, quer da linha de Sintra. Podem perfeitamente ter shuttles coordenados até com empresas ali à volta, que de manhã e ao fim do dia vão fazer alguns trajetos, quer para uma linha, quer para outra, para ir buscar as pessoas. E também para os terminais mais próximos de outros transportes coletivos. Esta é outra solução, além da sustentabilidade, financeiramente também pode trazer grandes mais-valias, sobretudo para os colaboradores e a nível de produtividade também. Depois, promover a partilha de veículos pessoais. Já dei o exemplo de uma, há plataformas de boleias, a própria empresa pode, através dos recursos humanos, promover isto. Isto funciona melhor muitas vezes com os grupos de residentes no mesmo local do que na empresa, mas mesmo numa empresa a partir de certa dimensão há pessoas que vivem relativamente próximas e pode-se perfeitamente promover o carpool, no fundo, que é como as boleias também são mais conhecidas. E pelo que nós sabemos, tem havido alguma dificuldade porque toda a gente quer estar na disponibilidade de partilhar o seu carro, mas não para ir no dos outros. Mas isto é uma questão de evolução de mentalidade, isto também vai lá. Depois,
premiar a utilização de transportes públicos e de meios de mobilidade suave. Muitas empresas fazem o colaborador do mês, o colaborador do ano, porque não fazer o colaborador sustentável do mês, o colaborador sustentável do ano? São coisas que funcionam como incentivo, havendo prémios a vários níveis, e lá está, isto melhora ao nível de recursos humanos. As pessoas de recursos humanos saberão muito melhor do que eu, mas isto tem grandes impactos motivacionais também, além da parte de sustentabilidade. Depois aqui uma questão que é tanto para as pessoas como para os produtos. Renovar frotas com veículos elétricos. Transitoriamente, alguns poderão ser híbridos, caso de veículos de distribuição que fazem muita quilometragem diária e de grande utilização horária também. Agora, durante alguma fase, pela falta de melhores soluções, sim, os híbridos podem ser uma solução, mas sobretudo elétricos. E renovem para frotas de mobilidade suave também. Estão aqui bicicletas elétricas como exemplo, como tem a e-bike, que poderão depois experimentar em setembro na Amadora. É uma boa solução também, ter veículos partilhados de mobilidade suave. Os outros também elétricos, e estes poderão ser elétricos ou não elétricos. O exercício também faz bem. E nós temos exemplos de parceiros que estão neste momento neste processo, em vez de primeiro começarmos a trabalhar com plataformas externas de veículos de mobilidade suave, e agora estão a fazer protocolos com elas para pôr em hubs internos na empresa também, postos de carga e por aí fora para bicicletas e sítios onde as pessoas também por requisição chegam lá, passam o cartão e vão até lá abaixo à cidade tratar do que têm a tratar e voltam sem necessidade de utilizarem veículos com uma pegada maior. E depois, uma das nossas grandes causas, a conversão das frotas existentes, que o justifiquem, obviamente. Um Fiat Uno de 1990 é para ir para abate, mas converter as frotas existentes que o justifiquem para híbridos ou para elétricos. Tem aqui dois exemplos, isto lá está, sermos criativos. Neste momento ainda há algumas restrições em Portugal, a nível da passagem para elétricos falta regulamentação, é viável, mas falta regulamentação. Passagem para híbridos, que é uma solução agora temporária para mantermos muitas carrinhas a funcionar, que de outra maneira é difícil, e que não temos ainda grandes soluções, apesar de já haver, por exemplo, a da Nissan, mas para algumas utilizações ainda não é o suficiente. E, portanto, esta é uma solução, a passagem para híbrido temporária, para prolongar a vida de veículos existentes. É uma luta que nós estamos já em contato com o Secretário de Estado da Mobilidade, Ministério do Ambiente, etc., para se evoluir esta legislação. Temos vários parceiros metidos nisto connosco, como o LUNEG, a Associação a APVE, agora a DEC também se interessou por isto. Esperemos que isto evolua depressa. É um passo. Vai ser um mercado gigantesco, mesmo a nível do mercado individual, vai ser um mercado gigantesco. Pensem um Range Rover 2009 ou um carro como este, qualquer um destes que está aqui, mas pronto, o da direita, o automóvel particular, são carros ainda excelentes. Neste momento, como são anteriores a 2009, já têm grandes dificuldades de circulação em muitas cidades. Continuam a ser carros de topo de gama, eletrificando-os, vamos prolongar-lhes a vida e Second Life, segundas vidas, é que é realmente sustentável. Tive agora aqui a minha gata a vir-me fazer uma visita. Estamos em teletrabalho, não é? Ora bom, continuando. Depois, evitar deslocações supérfluas. Teletrabalho, neste momento, fomos obrigados. Este slide já era anterior à pandemia, mas eu costumo dizer à entidade patronal, não me chateia muito que esta pessoa esteja de cuecas ou outra esteja de perna cruzada no sofá a trabalhar. Na realidade, tem sido comprovado que o teletrabalho, além de reduzir a pegada das deslocações, faz com que as pessoas não percam esse tempo também nas deslocações, o que normalmente resulta, ao contrário do que muitos podem pensar, e como temos visto agora ultimamente, não num aumento excessivo do tempo pessoal e, portanto, da ronha, digamos, mas sobretudo num aumento de produtividade e de tempo de trabalho. Imagina uma pessoa que, em média, gasta 1 hora para lá, 1 hora para cá para se deslocar para o trabalho. Normalmente o que acontece é que essas 2 horas diárias, uma boa parte revertem a favor de mais trabalho na empresa e sim, mais uma pequena parte, ou que seja metade, para o tempo pessoal da pessoa, o que também é bom, gera motivação. Há formas de controlar isto e, portanto, por exemplo, eu conheço pessoas na Siemens que nos dizem que estão em teletrabalho, têm reuniões às 8 da manhã em videoconferência, todos os dias. Podem estar de pijama, de café na mão, mas estão a trabalhar. E depois, outras formas de evitar deslocações supérfluas são esta, como estamos a fazer agora também, videoconferência. Eu gosto particularmente desta imagem aqui, em que houve a criatividade de
de um lado e do outro, se criarem os ecrãs de uma maneira que parece que as pessoas estão mesmo do outro lado da mesa de reuniões. Mas pronto, videoconferência, certames virtuais, como este que estamos a fazer agora, são também uma boa solução de sustentabilidade. Não sempre, mas em muitos casos sim. Isto que eu tenho estado a dizer não é ser radical, não é para aplicar todas as soluções em todas as empresas, sempre e já. É para, no fundo, passar uma semente de repensar a mobilidade nas empresas e cada um ver quais as medidas que pode implementar na sua empresa e quando. Porque, como eu vos dizia antes, o que é bom em termos de sustentabilidade ambiental, mais cedo ou mais tarde, é também o melhor em termos de sustentabilidade financeira. Temos agora a preocupação de sermos amigos do planeta, é importante. Não há poluição zero. Eu tenho que estar aqui a falar, portanto, emitir CO2. Este computador de que vos estou a falar teve a sua pegada de produção. Agora, há formas de fazer as coisas sustentavelmente, ou seja, dentro do que a Terra consegue regenerar. E isso é que é importante. E se a Terra não conseguir, os negócios, por muito lucrativos que sejam hoje ou amanhã, rapidamente deixarão de o ser. O conselho é: ponham a pegada de mobilidade nos vossos produtos. Calculem-na, quer nos transportes de matérias-primas, quer na distribuição, quer nas movimentações dos vossos colaboradores. A vossa pegada total da empresa, incluindo a vossa pessoal, calculem-na e reduzam-na. Hoje, já, quando desligarmos hoje, podem começar a pensar como a calcular e como a reduzir. Sabem que cada vez mais percebemos que há sempre opções sustentáveis. Aquilo que não há mesmo é planeta B. Muito obrigado. Ecologicamente é uma das frases que nós gostamos muito na Ecomo de Portugal. Muito obrigado por nos terem ouvido, por me terem estado a ouvir. Ficarei disponível para responder a perguntas e para conversarmos um pouco no fim deste painel a seguir aos restantes oradores. Muito obrigado. Até já.